Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro, do Teólogo no Boteco. E esse é o RP TV. Hoje nós vamos falar sobre o espírito revolucionário e a Bíblia. Roda a vinheta. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, que você aí curta o sininho para você saber todas as vezes que a gente fizer um conteúdo novo e deixa também seus comentários com as suas dúvidas, com seus elogios, com as suas críticas, para a gente ir construindo aqui esse caminho juntos. Não há nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. Essa frase é do arcebispo Desmond Tutu, um dos pioneiros e principais figuras na luta contra o apartheid na África do Sul. Uma das coisas que a gente percebe é que, muito em razão de uma proteção, de uma preferência política ou ideológica, as igrejas, os religiosos vão dizendo não, que a igreja não tem que se envolver com política, que a igreja tem que obedecer às autoridades, que a gente fica em cima do muro, que a gente é isentão, que a gente não é esquerda, que a gente não é direita. E nós hoje vamos falar aqui sobre justamente como as Escrituras revelam para a gente o contrário, como as Escrituras nos condicionam e nos obrigam a tomar posição diante das injustiças. Constantemente, eu sou perguntado sobre minha posição política nos ambientes em que eu circulo, seja na igreja, na faculdade, no trabalho, até mesmo na internet. As pessoas querem saber qual é o meu posicionamento político. Eu não sou um isentão, eu tenho um posicionamento político claro, uma posição política clara, mas eu gostaria de começar esse vídeo falando que a minha fé, ela me fornece ferramentas suficientes e leitura da realidade que eu não preciso necessariamente ir para um lado X ou um lado Y da política. Eu posso usar a minha fé e aquilo que Jesus viveu, aquilo que está perpassado em todas as páginas da Bíblia para fazer a denúncia sobre as opressões e injustiças do meu tempo. Eu quero fazer aqui um parênteses para te dar uma dica, que é a leitura desse livro aqui. É um clássico, né? Você já deve conhecer, esse é um livro, um clássico aqui, que é o Igreja, Carisma e Poder, do Leonardo Boff. E ele vai falar sobre a ação política da igreja, ele vai falar sobre a ação política de nós cristãos. E ele vai dizer que essas estruturas que elas produzem injustiça, essas estruturas, elas têm esse lance que nós chamamos de pecado social. Que as estruturas de poder injustas, elas promovem esse pecado, né? Esse pecado social, e que cumpre a nós, igreja, como uma resposta de Deus, cessar esse pecado e nos levantar contra essas estruturas. Uma das coisas que é extremamente legal de a gente pensar aqui, é uma coisa que há muito não se fala, ou que se fala pouco, mas que é a tônica dos evangélicos, que é a tônica de toda a Bíblia, que é a desobediência civil. Então a gente vai percebendo que diante de leis injustas, que diante de governos injustos, que diante de governos autoritários, Deus se faz como voz do povo e a voz de Deus é ouvida a partir da desobediência. A voz de Deus é ouvida a partir do desrespeito desses governos e do desrespeito dessas legislações injustas. Eu vou fazer aqui uma brincadeira rapidinho, só para você perceber que como praticamente de Gênesis a Apocalipse, a manifestação do espírito revolucionário de Deus para libertar o seu povo das injustiças se dá a partir da desobediência. Gente, com coisas muito simples, vou tentar fazer aqui um recorte. Por exemplo, a começar por Abraão. Quando Deus chama Abraão e diz a ele, sai da tua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, o que Deus está falando com ele ali é, rompa com a lógica do clã. Olha só, Deus está dizendo para ele ali para desobedecer uma lógica de pertencimento familiar que era chamado do clã, que naquele momento ali, né, já estava perdendo um pouco o sentido, que era essa formação lá em Ur dos Caldeus. Então é uma retirada, é uma saída de uma lógica estabelecida estruturalmente, socialmente constituída, que era essa lógica familiar. Quando a gente vai ver a caminhada de Moisés, Moisés já nasce desrespeitando uma legislação, já nasce tomando partido. Era para matar todas as crianças, mas não, vamos esconder essa criança aqui no cesto. A voz profética de Deus
chega em Moisés para dizer o seguinte: você vai libertar o meu povo, você vai fazer essa libertação do povo. Então você vai percebendo que é Deus que condiciona essas pessoas para o não respeito da legislação injusta, para o posicionamento em oposição aos governos de morte, para o posicionamento em oposição aos governos que não produzem liberdade, mas que produzem opressão. Você vai perceber isso nitidamente também com a caminhada do profetismo. O profeta, ele nasce para dizer que aquela legislação, que aqueles governantes, que aquele governo, que aquele regime desviou do propósito de Deus, que é a vida, que é a fraternidade, que é a equidade, que é a condição de existência mantida para todos. Então vem o profeta e se posiciona contrário ao governo instituído e diz: olha, se vocês não voltarem a fazer aquilo que era a proposta de Deus, ou seja, justiça, um lugar, abre aspas, né? Frase do querido Ariovaldo Ramos, um beijo para esse cara. Justiça é aquele espaço, aquele local onde todos desfrutam igualmente de tudo que Deus dá e de tudo que Deus doa, né? Então os profetas chegam e dizem isso. Olha, vocês estão fugindo dessa proposta. Vocês estão tomando propriedades para vocês estão... Então, o tempo inteiro nós percebemos. E durante a redação dos evangelhos, né, essa desobediência civil, esse posicionamento, não é só do Antigo Testamento, você vai perceber também nos evangelhos os discípulos sendo contrários às autoridades injustas, a ponto de vários deles morrerem, inclusive, por exemplo, um dos grandes profetas, né, o João Batista, ele morre por fazer uma denúncia. O próprio Jesus não se sujeita àquelas autoridades. Nós vamos ter um caso clássico de Jesus, que ele pega uma moedinha e diz: dai a César o que é de César. O que ele está dizendo é: o que é de César? Nada. Então, né? Então você vai percebendo que esse posicionamento contra as autoridades que fogem do plano do reinado de Deus, ele nunca foi escondido pela igreja. Muito pelo contrário, a igreja era perseguida por sustentar esses valores. Nós hoje, é que por uma questão de conciliação, de vontade, de falta de vergonha, estamos aí sujos, inebriados pelo poder, e aí as igrejas, a gente vai percebendo, vem assim, por uma questão de predileção, apoiado vários governos que inclusive são contrários à proposta de Jesus. Governos genocidas que produzem uma necropolítica. Então, a gente realmente tem que repensar sobre essa ideia revolucionária do cristianismo, essa ideia revolucionária da mensagem de Jesus e revolucionária da chamada de Deus para o povo. Deus sempre propiciou caminhos de libertação para o seu povo. Isso é muito interessante. Eu até queria fazer um adendo aqui, porque na nossa modernidade, na nossa pós-modernidade, essa palavra revolucionário, ela tem um cunho muito pejorativo dentro do nosso ambiente de igreja. Isso por falta de estudo, por falta de conhecer a sua própria história. Então as pessoas, quando escutam a palavra revolucionário, acham que a gente está emparelhando, usando o texto, usando a fé cristã como uma ferramenta de luta política. Aí, como eu disse no início do vídeo, é o contrário. É a minha fé que vai emanar em mim uma luta política. E eu vou provar isso. Inclusive, isso é importante para a sua vida, cristão, que frequenta uma igreja. A religião protestante no Brasil, ela só teve voz depois de quase 300 anos do descobrimento do país. E já nos primeiros anos, alguns protestantes estavam aqui. Ou seja, para a sua fé ser reconhecida, para o Estado brasileiro deixar de ter a religião católica, a confissão católica, na mistura da igreja e do Estado, isso demorou mais de 3 séculos. Ou seja, muitas pessoas tiveram que militar nas ruas, tiveram que brigar nas assembleias para o seu direito de simplesmente cultuar e ter uma religião. Então isso faz parte da sua vida. E pensando mais um pouco na modernidade, num tempo mais presente, mais concreto assim, mais perto da nossa realidade, nós temos vários exemplos de lutas de irmãos completamente devotos a Deus, completamente apaixonados por Jesus, que lutaram no âmbito político. Eu vou dar alguns exemplos e nós vamos bater um papo sobre eles. Talvez a minha maior referência da luta política e cristã no mundo, na história, foi Martin Luther King. Martin Luther King, quando ele lutou pelo direito civil dos negros americanos, ele não estava pedindo muita coisa, ele estava pedindo que os negros fossem reconhecidos como iguais, porque naquelas condições que eles viviam,
E isso não tem muito tempo, tem poucas décadas, tem algumas décadas. Ou seja, décadas atrás, no país da maior democracia do mundo, os negros nem eram considerados gente ainda. Isso é um absurdo. Então Deus promoveu um espírito revolucionário na vida do pastor Martin Luther King e ele lutou pelo direito dos negros civis. Isso é bíblico, isso não é um pensamento ideológico. E o que eu quero apontar aqui é que se você estudar a história do Luther King, muitas igrejas e muitos pastores famosos que a gente tem como grandes evangelistas, que a gente lê os livros dele, foram contra Martin Luther King. Eles falaram que o Luther King ele era um arruaceiro, que ele estava fazendo política ao invés de pregar o evangelho. E eu, quando vejo a vida de Luther King, eu vejo que ele pregou o evangelho. E muito mais do que um discurso. Ele encarnou a mensagem de Jesus. Ele foi praticamente assim, um espírito dessa mensagem vivo, lutando pela vida dos irmãos. E isso é importante demais. Outra pessoa que a gente deveria buscar conhecer a história dele, que eu acho que no Brasil a gente lê muito pouco, fora dos ambientes da teologia, é um cara chamado Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um pastor alemão que ele morava nos Estados Unidos quando surge a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler sobe ao poder. Esse cara, por livre e espontânea vontade, volta para o seu país para lutar contra o regime nazista. A luta do Bonhoeffer ela foi tão intensa que isso levou até as últimas consequências do seu martírio. Bonhoeffer foi um pastor, um grande teólogo, produziu muito material. Eu tenho alguns amigos teólogos que falam que se o Bonhoeffer não tivesse morrido, ele seria um dos maiores teólogos da história, porque ele morreu novo, ele poderia ter escrito muito mais. As obras que ele escreveu são fantásticas, já li algumas, e ele é morto numa câmara de gás. Bonhoeffer é um pastor que ele estava indo contra Hitler. A Igreja Católica, o Papa da época, teve uma aliança com o regime nazista. Várias lideranças protestantes no mundo tiveram uma aliança, se acovardaram diante da perseguição de Hitler. Mas o Bonhoeffer, ele imitou o martírio do apóstolo João, ele imitou o martírio do apóstolo Paulo, ele não se curvou diante do mal e ele protegeu a vida de muitas pessoas. Inclusive, dentro do campo de concentração, preso, Bonhoeffer produz vários livros fantásticos que hoje em dia nos dão essa ideia de como era ser um cristão num mundo, num país, num regime que não respeitava o direito de existência de nenhuma pessoa. Outro exemplo que a gente deveria ler um pouco mais, conhecer a história, é um camarada chamado Desmond Tutu. Inclusive foi a frase do início do vídeo que eu citei. Desmond Tutu é um arcebispo negro da África do Sul. Ele foi escolhido como ministro da reconciliação quando Nelson Mandela assumiu a presidência da África do Sul. E a presença do Tutu lá foi muito importante porque ele era uma dessas pessoas que, quando houve a reconciliação do país, foi que promoveu a justiça sem revidar, sem a violência. Então, os ideais cristãos presentes na vida do Desmond Tutu, eles fizeram com que a África do Sul se reerguesse como uma nação mais igualitária, uma nação mais justa e uma nação que prega o amor de Jesus. O amor cristão, ele inclusive ultrapassa as barreiras da religião, da própria religião. A influência e as marcas da vida de Jesus, elas alcançam lugares que a religião organizada, institucional não pode conter. Tem um camarada chamado Lev Tolstói, que é um romancista famosíssimo da Rússia, escreveu vários livros famosos. Ele escreve um livreto chamado O Reino de Deus está em Vós, onde ele vai falar da desobediência civil de uma forma não violenta, e ele escreve o livro passando pela Bíblia e dando vários exemplos de como nós, cristãos, deveremos lutar sempre com as opressões, mas sem usar a violência. Esse livro teve um impacto tão grande que Mahatma Gandhi, um dos maiores pacifistas da história, leu esse livro e foi impactado por essas palavras, ao ponto de Gandhi falar que ele seria cristão se os cristãos fossem verdadeiros seguidores de Jesus. Se os cristãos se comportassem mais como Jesus, talvez ele pensaria em ser um cristão. O problema é que ele não vê em nós pessoas com esse espírito da Bíblia, esse espírito narrado por Tolstói no seu livro. É impossível a gente pensar que você vai acompanhando os evangelhos, que você vai fazendo a leitura das escrituras, que você vai percebendo que o reino de Deus e a proposta de Deus é uma proposta de fraternidade, justiça, de equidade,
e que isso vai introjetando em você, que você vai percebendo que mesmo no Antigo Testamento, Deus, apesar da maldade humana, apesar da organização dos governos humanos, apesar das matanças que os homens fazem em nome de Deus, apesar disso tudo, que Deus ia propiciando caminhos de salvação do seu povo, caminhos de fraternidade, de equidade, de justiça para o seu povo. E a gente vai vendo isso, a gente vai aprendendo isso, a gente vai entendendo que o reino de Deus, agora que Cristo, né, está em nós, mas assunto aos céus, o reino de Deus agora é uma responsabilidade da igreja, e é impossível pensar que ao deparar com todas essas informações, que ao deparar com todas essas verdades do Evangelho, você se mantém inerte, ou você se mantém favorável ao status quo. E é simples isso, né? Ou você entende aquela mensagem, e aquela mensagem faz sentido para você, e aquilo te promove um espírito de mudança das realidades como elas estão, ou talvez essa caminhada do Evangelho não tenha feito tanto sentido, porque é impossível encontrar com Jesus e não se indignar com todo mundo que está posto à nossa volta. Uma das coisas que mais acontece conosco, que inclusive é uma das injustiças que eu acho que se tem do ponto de vista da religião, é que a religião ela nos coloca distantes da fé cristã. Porque a religião cristã do Brasil, né, a religião evangélica do Brasil, vai nos dizer que todas as coisas são resolvidas através da oração, que nós devemos orar por tudo e esperar que o Deus haja em nosso favor em todo tempo, em todas as circunstâncias. Gente, é óbvio que a oração é importante, é óbvio que nós devemos orar, é óbvio que Deus age por nós, é óbvio que Deus interfere na história, mas Deus conta comigo, Deus conta com você para a obra de redenção. E é missão nossa, enquanto igreja, promover esses valores do reino de Deus. Então, a religião cristã traz para nós um comodismo de ficar assentado dentro dos nossos próprios templos, sem pensar no outro que está do nosso lado. E o pior, traz para nós uma imagem escapista, que tudo vai dar certo quando a gente estiver no céu. Aqui a gente não precisa de fazer nada, aqui nós não precisamos de trabalhar em nada. Então, assim, essa ideia da religião cristã é contrária à própria fé de Jesus. Essa ideia da religião cristã é contrária à própria fé em Jesus Cristo. O próprio Jesus fez e agiu de forma diferente do que essa que age hoje a religião cristã. Então, o nosso convite aqui é um convite a arregaçar as mangas e tomar uma posição. A gente não está falando aqui de governo, nós não estamos aqui falando de ideologia, nós não estamos falando de ideologia sociológica, nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que todas as ações são políticas, que tudo que a gente faz no mundo é político, inclusive a omissão, inclusive a não ação. E é impossível uma leitura dos evangelhos apolítica, é impossível uma leitura dos evangelhos imparcial, é impossível uma leitura dos evangelhos que não te condicione a entender o pobre, o miserável, a viúva, o órfão, a entender aquele que precisa de fato do auxílio. Então, ler os evangelhos e não ser catapultado imediatamente ao trabalho ao outro, não ser catapultado imediatamente à vocação da justiça, da esperança, da alegria, né, que é o reino de Deus, do amor, eu tenho para mim que talvez você deveria ler o evangelho de novo, porque não faz o menor sentido. Então, a nossa igreja hoje condena muito a igreja hegemônica, né, condena muito a vocação política, condena muito os discursos que estão para desconsiderar aquilo que está posto, né, o que a gente vai chamar de status quo. E é isso que me faz pensar que talvez nós precisamos de evangelizar a igreja. Talvez nós precisamos de falar de Jesus para essa igreja hegemônica que está aí, que abraçou o poder, assim como os religiosos do tempo de Jesus, abraçaram o poder, se assentaram acima dos privilégios e estão literalmente desconsiderando o caminho de libertação do povo, desconsiderando o espírito libertador de Deus e desconsiderando principalmente a vocação prioritária que Deus tem para os necessitados. Veja bem, não é excludente, é prioritária.